noite. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vamos dar início à nossa reunião de oração, nosso tempo com o Senhor, tempo que nós reservamos para buscar a face do Senhor enquanto nós podemos encontrar, amém? Vamos fazer a nossa oração de abertura, clamando ao Senhor para que Ele manifeste a glória dEle aqui nesta casa, que Ele ouça o nosso clamor, a súplica do nosso coração, e que o Senhor fale conosco nesta casa, responda aquilo que nós temos buscado diante dEle. O Espírito Santo de Deus seja suprido em nós, e que nós possamos ser cheios daquilo que nós não podemos comprar com dinheiro, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença aqui nessa noite nós estamos, buscando ao Senhor enquanto nós podemos encontrar, clamando ao Senhor para que o Senhor faça-se presente nesta casa, desde o momento em que nós clamamos, até o final desta reunião, que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre em nós e que nós possamos receber de Ti, Pai, a resposta daquilo que temos buscado diante de Ti, Senhor. Direção, que o Senhor venha, Jesus querido, nos guiar, nos orientar, Senhor, nos ajudar naquilo que precisamos decidir. Que o Senhor esteja conosco em tudo que nós precisamos, Pai. Seja conosco nesta noite. Em nome de Jesus, te damos liberdade para que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor deseja entre nós e em nós. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus, aquele que está conosco em todo o tempo, aquele que não nos deixa sozinhos, que independente daquilo que vivemos, Ele segura em nossas mãos e sustenta-nos na sua presença. Aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é curador e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é curador e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz é o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim.
devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. Tu és o nosso sustento, Jesus. Aleluia. Tem tudo a ver contigo, Jesus. As nossas vidas têm tudo a ver com o Senhor. A tua vontade, o teu querer, tudo a ver contigo, Jesus. O teu sacrifício, a tua entrega, a tua renúncia em nosso favor. Tem tudo a ver contigo, Jesus. Que nós não venhamos desistir, Pai. Que nós não venhamos desanimar no meio do caminho. Mas que nós possamos seguir teus passos. Sermos obedientes ao Pai como o Senhor foi. Que nós possamos te seguir, Jesus. Em tudo, em todas as circunstâncias e situações da nossa vida. Porque tu és o sustento. Tu és o nosso sustento. Tu és a rocha firme que sustenta os nossos pés. Tu és, Jesus querido, aquele que sustenta a nossa alma. Tu és nosso mundo, Jesus. Tem tudo a ver com o Senhor. Mais do que a ver conosco. Tudo a ver contigo, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Já louvamos. Agora vamos ouvir a palavra para que nós possamos ter um tempo de oração de qualidade com o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Que canção maravilhosa é essa, tudo a ver com Ele. Uma canção que fala aos nossos corações, ao nosso íntimo, né? Uma canção muito maravilhosa. Uma canção que eu aprendi a meditar nela através da vida do meu irmão, do Jorge, que ele gosta muito dessa canção. E foi através dele que essa canção alcançou a minha alma, o meu coração. Glória a Deus. Vamos lá. Abra comigo a palavra em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que é nosso amigo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida e esse versículo, ele vai narrar, aqui se você olhar, o título dele traz assim, a mulher samaritana. Então é um versículo muito conhecido, né? Vai falar sobre a adoração. Aleluia. Inclusive eu li no domingo o versículo 23 e 24 na abertura do culto. E aqui o Senhor está falando com uma mulher samaritana. Os samaritanos viviam em uma região em que os judeus consideravam aquele povo impuro. Perante aos olhos dos judeus, o povo de Samaria era um povo impuro. Então, o povo judeu, né, os judeus não se misturavam com o pessoal da Samaria, né? Então, essa mulher samaritana, ali no poço, quando ela encontra Jesus, Jesus vai ali iniciar um diálogo com aquela mulher, né? Aquela mulher estava ali no poço, se você ler o capítulo todo aqui, vai narrar um pouquinho sobre essa mulher. Ela estava ali no poço, tirando água, num horário incomum para as mulheres retirarem água do poço. As mulheres procuravam ir nas primeiras horas da manhã, que era mais fresco, ou no fim do dia, que também o sol não estava tão forte. Mas ela não. A Bíblia vai dizer que ela ia ao meio-dia buscar água no poço. Mas por quê que ela ia a esse horário buscar água no poço? O horário que o sol está muito forte, né? Nós sabemos hoje, nos nossos dias também, o sol, meio-dia, é o pico do horário do sol, né? E ela ia a esse horário para buscar água.
porque aquela mulher, ela vivia em uma situação em que ela não queria encontrar com outras mulheres para não ser julgada e para não ser incomodada. Por quê? Se a gente for olhar aqui, Jesus vai perguntar para ela um pouquinho mais à frente, Jesus fala para ela, vai chamar o seu marido. E ela diz para Jesus, eu não tenho marido. E Jesus diz, disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tem não é seu marido. Então nós vemos que essa mulher, ela vivia em uma situação de adultério, né? Eu acredito que não prostituição, mas adultério, né? Porque vai dizer que aquele homem que ela vivia com ele não era marido dela. Então nós vemos que ela vivia numa situação de adultério. Mulheres naquela época, se fossem peguem em ato de adultério, poderiam ser apedrejadas. A lei de Moisés dava esse respaldo. As mulheres poderiam ser apedrejadas se fossem pegas em ato de adultério. Então essa mulher, ela se esquivava daquela sociedade, né? Ela ia ali no poço em horário que ela não encontrava ninguém, porque ela sabia o julgamento das pessoas, os olhares das pessoas, né? Então essa mulher vivia em uma situação de adultério. E Jesus sabia tudo da vida daquela mulher. Jesus sabia tudo. Mas Jesus tinha um propósito para encontrar com essa mulher nesse poço, nesse determinado horário. O fato de Jesus iniciar uma conversa com uma mulher sem o seu marido era algo incomum. Agora, ela sendo samaritana, era algo mais incomum ainda, né? Pelo fato dos judeus considerarem os samaritanos impuros e não se misturarem com os samaritanos. Aleluia. Mas Jesus, ele tinha um propósito, como eu disse, para conversar com essa mulher ali naquele poço. E não apenas para essa mulher samaritana, mas para todos os gentios. Jesus tinha um propósito. Não apenas para essa mulher samaritana ali naquele poço, mas para todos os gentios. Porque os judeus acreditavam que o Messias viria só para eles. Era só para eles, uma promessa que era só para eles. Mas Jesus vem e quebra isso tudo. Jesus oferece para essa mulher samaritana algo importante, algo muito valioso, algo muito precioso. E ali ele estava abrangendo isso aos gentios também. Talvez ali conversando com Jesus, aquela mulher não entendeu nada a princípio do que Jesus estava falando, né? E nós vamos entrar aqui nesse mérito. Mas o que Jesus estava oferecendo, como eu disse, era algo inigualável. Jesus quebra a barreira social e entre os povos, mostrando assim que para ele não importava da onde ou qual a condição social daqueles que viriam a ele. Essa mulher, ela podia ser classificada uma pessoa imprópria para Jesus chegar a ela. Mas Jesus não olhou para isso. Jesus não olhou a sua condição financeira, Jesus não olhou para a sua condição social, para a vida que ela estava vivendo, né? Uma vida de adultério. Jesus não olhou para isso. Jesus olhou aquilo que havia dentro daquela mulher. A possibilidade dela encontrar em Jesus aquilo que ela precisava e buscava. Aleluia. Jesus vai oferecer para essa mulher água viva. Água viva. Ele disse aqui, Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E aí eu acredito que essa mulher, ouvindo essas palavras, ela não entendeu o que Jesus estava oferecendo. Ela não entendeu. O que seria essa água viva que Jesus estava dizendo para ela, que se ela pedisse, ele daria para ela? O que isso significava, né? Jesus oferecendo uma água viva, né, para aquela mulher. Ela ia todo dia ali no poço buscar água com seus cântaros. A gente não sabe quantos quilômetros aquela mulher caminhava para pegar água nesse poço, né? Para poder ali ter uma água para ela beber, para consumo da sua casa. Então Jesus oferece para ela água viva. E ela diz para Jesus, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise mais vir buscar água aqui nesse poço. Assim, ela não precisaria de correr o risco de se encontrar com ninguém que pudesse julgá-la ou menosprezá-la. Então, ela ali, sem entender o que Jesus estava oferecendo, ela falou, me dá dessa água, me dá dessa água. Assim, eu não preciso ter que vir no sol do meio-dia buscar água aqui, carregando o meu cântaro, passando, né, essa dificuldade de estar debaixo desse sol, para poder não me encontrar com outras pessoas. Eu tendo essa água, eu não preciso mais vir aqui nesse poço.
porque eu não vou mais sentir sede. Foi o que ela pensou humanamente falando. Se Jesus oferecesse para nós hoje essa água viva e nós não soubéssemos o que era, o que nós íamos pensar? Água viva? Jesus está me oferecendo uma água para que eu não tenha mais sede. Eu nunca mais vou ter sede. Nunca mais vou precisar beber água. E acredito que foi isso que ela pensou. Mas Jesus estava oferecendo algo muito maior para ela. Ela não tinha dimensão do que Jesus estava oferecendo. Essa água viva que Jesus oferece simboliza a vida eterna e o Espírito Santo. Talvez a gente já ouviu ministrações a respeito dessa palavra de tantas maneiras e tantas formas. Mas será que muitas das vezes as ministrações que nós ouvimos foi revelado para nós que o que Jesus ofereceu era algo tão, digamos assim, simples para os nossos dias, né? Mas que é algo tão precioso. Ele estava ali oferecendo para aquela mulher o Espírito Santo e a vida eterna. Aquilo que talvez ele ainda não tivesse revelado, né, com todas essas palavras diretas assim aos seus discípulos, mas ele estava oferecendo isso para aquela mulher pecadora. Jesus estava oferecendo o Espírito Santo e a vida eterna para aquela mulher. Aleluia. Essa água viva não saciaria apenas a sede do corpo humano, né? Mas a alma sedenta por Deus. Então, assim, ela vai questionar também Jesus a respeito do lugar onde devia de adorar ao Senhor. Ela entendendo que Jesus era um profeta, ela falou, mas o povo do Senhor diz que é no templo, né, que nós devemos adorar. Né? Outros dizem que é em tal lugar, é em tal monte que nós devemos adorar, porque os judeus e os samaritanos não adoravam a Deus no mesmo lugar, porque eles não se davam, eles não adoravam no mesmo lugar. Os samaritanos adoravam em Gerizim e os judeus adoravam no templo, porque os samaritanos não podiam ir até o templo para adorar. E ela vai questionar a Jesus, ela fala, onde que nós devemos adorar? E Jesus vai dizer para ela que haveria o tempo em que não precisaria ir ao templo para adorar, ou ao monte para adorar, mas que nós deveríamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, se é em espírito e em verdade que devia se adorar a Deus, né? Como que ela iria adorar a Deus em espírito e em verdade se não tivesse o Espírito Santo? Então, Jesus estava oferecendo àquela mulher o Espírito Santo para uma adoração verdadeira, independente do local aonde ela estivesse adorando. Hoje nós sabemos que com o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós podemos adorar a Deus, buscar a Deus, orar ao Senhor em qualquer lugar. A gente não precisa vir aqui à igreja para a gente dobrar os nossos joelhos aqui para que a nossa oração seja ouvida ou atendida. Nós podemos orar na nossa casa, nós podemos orar no nosso trabalho, nós podemos orar nos hospitais, aonde quer que a gente esteja, nós podemos adorar, nós podemos orar e o Senhor nos ouvirá, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nesse tempo em que Jesus fala com essa mulher ali no poço, o Espírito Santo ainda não havia sido liberado para todos. Nem os discípulos tinham o Espírito Santo dentro deles. Ainda não havia o tempo, mas Jesus já estava oferecendo para aquela mulher uma mudança de vida, uma transformação, que só o Espírito Santo dentro do ser humano pode fazer. E Jesus oferece isso para aquela mulher. Glória a Deus. E ela ali com a alma sedenta de Deus, ela aceita esse convite de Jesus. Ela aceita essa oferta do Senhor, né? Receber o Espírito Santo e a vida eterna. Glória a Deus. Estão entendendo a palavra? Glória a Deus, né? Agora cessou o barulho lá fora. Aleluia. Esse saciar não era apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Jesus poderia ter escolhido uma outra pessoa para fazer essa oferta, mas ele escolheu uma mulher pecadora, oferecendo assim uma transformação e uma purificação dos seus pecados. É o que Jesus oferece para nós todos os dias. Essa transformação e a purificação dos nossos pecados. Através da graça do Senhor, nós recebemos o Espírito Santo e a vida eterna. E isso não é privilégio de algumas pessoas, mas de todos aqueles que aceitam a oferta dessa água viva que Jesus oferece, independente de quem seja ou o que faça. Então Jesus oferece a todos, né? Não é como os judeus pensavam que seria só para eles. Jesus ofereceu isso para toda a humanidade. Porque o propósito de Jesus não era vir resgatar só o povo judeu. O propósito de Jesus era resgatar todos aqueles que o Senhor queria como filhos. Então, tanto os judeus como os gentios, que somos nós, os gentios, recebemos isso do Pai. Jesus veio para trazer aquilo que o Pai queria que ele trouxesse para nós. E a vida eterna era isso que Deus queria que nós recebêssemos. O Espírito de Deus, através de Jesus, e a vida eterna.
através de Cristo, através do seu sacrifício. Nós recebemos essa aliança de Deus, recebemos esse reconectar com o Deus, né, que fora quebrado ali no Jardim do Éden. O Senhor, ele traz isso novamente para nós, né, essa aliança com o nosso Pai. Né? Então nós recebemos do Senhor isso, e o Senhor nos concede todos os dias a transformação, uma nova vida, uma nova aliança. O Senhor nos oferece tantas coisas, né? O Senhor oferece alegria que só Ele pode dar, a paz que só Ele tem para nós, que só o Espírito Santo pode nos trazer. Jesus oferece água viva todos os dias para nós, todos os dias. Aleluia. Jesus nos oferece essa saciedade que só Ele pode nos dar, porque Ele é uma fonte inesgotável. E Ele deixa para nós, né? Ele oferece ali para a mulher o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é o Consolador. É aquele que vai trazer consolo a nós, aquele que vai nos trazer pertencimento a Deus e a paternidade do Pai para conosco. Recebemos uma adoção. Nós não somos filhos, digamos assim, legítimos do Pai, mas por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, Deus nos adota como filhos. E hoje nós somos considerados filhos de Deus. Recebemos uma herança, como Cristo recebeu uma herança do Pai, nós somos co-herdeiros em Cristo. Temos uma herança através de Jesus. Então isso nós vamos receber aqui? Não, nós vamos receber na eternidade. Por isso que o Senhor ofereceu água viva. Receba a água viva, receba o Espírito Santo, receba a eternidade através do Senhor, através da salvação, que o Senhor deixou disponível para nós. Essa mulher, ela aceitou esse convite de Jesus, aceitou essa oferta que Jesus tinha para ela. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela deixou o seu cântaro. O que eu entendo que essa mulher deixou o seu cântaro? Aqui, talvez, esse cântaro representa o pecado em que ela estava vivendo. A vida promíscua que ela estava vivendo. Aquela vida de adultério em que ela estava vivendo. Ela deixou o seu cântaro. Ao aceitar essa oferta do Senhor, ela deixa o seu cântaro e ela sai anunciando Jesus às pessoas aonde ela encontrava. E as pessoas, através das palavras que ela declarava, iam ao encontro de Jesus. Essa mulher de pecadora, né, uma mulher adúltera, passou a ser uma seguidora de Jesus e também uma anunciadora do evangelho, do poder e de quem Jesus era. Porque Jesus revela-se para essa mulher como o próprio Cristo, como o Messias. E ela recebe isso do Senhor. E é deixado ali o seu cântaro, é deixado o seu pecado, e ela passa a ter uma vida transformada com Cristo, uma nova vida. Então Jesus oferece para nós uma nova vida, com o Espírito Santo e a eternidade. Amém? Glória a Deus. E Jesus deixa uma pergunta para nós hoje. E você? Você aceita essa oferta? Abandona o seu cântaro e anuncia Jesus? Ou vai ficar vivendo na mesma situação em que você está? Conformado com tudo aquilo que você tem vivido longe de Cristo e aceitando as migalhas que o mundo te oferece. O mundo, ele só oferece migalhas para nós. Mas Jesus, como uma fonte inesgotável, ele oferece tudo de melhor que nós podemos ter aqui nessa terra e precisamos ter aqui nessa terra. Amém? E não só aqui nessa terra, mas na eternidade também. Hoje, você sabe que em Jesus existe uma fonte inesgotável para te saciar. Então, você só terá sede se você quiser. Se você quer ser saciado, venha a essa fonte inesgotável. Agora, se você não quer, Jesus não te obriga a vir a beber dessa água. Mas ele deixa disponível a todo aquele que crê, a todo aquele que quer, a todo aquele que o confessa. Essa água viva está disponível. O Espírito Santo e a vida eterna a todos nós. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham entendido a palavra. Glória a Deus. Os impedimentos vêm, né? Para que a gente não ouça a palavra de Deus. Mas, em nome de Jesus, esse impedimento caiu por terra. Conseguimos aqui concluir a palavra e vamos para o nosso tempo de oração. Vamos buscar a face do Senhor enquanto nós podemos encontrar. Fique à vontade. Se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser ficar em pé, se você quiser vir diante do altar, fique à vontade. Só não deixe de orar, não deixe de clamar ao Senhor. Ele está aqui, como eu disse, ele está disponível. Então aproveite essa oportunidade que você tem. Ore ao Senhor, entregue a Ele as suas súplicas, seus pedidos, as suas orações, entregue vidas ao Senhor, confie ao Senhor,
projetos, planos e sonhos, para que sejam alinhados à vontade dele e estejam em conformidade àquilo que ele deseja. Mas ore, clame e busque ao Senhor enquanto é tempo. Amém? Já falamos com o Pai, já ouvimos a sua palavra, já louvamos ao Senhor e agora nós vamos voltar para casa, debaixo dessa proteção que o Pai tem para nós e abençoados e seguros, protegidos e também crendo que o Senhor nos dará ainda um resto de semana na sua presença e abençoados e cobertos. Amém? Vamos agradecer? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este tempo de oração, por este culto que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada, Jesus querido, por buscarmos ao Senhor aqui nesta casa, por ouvirmos a tua voz, por podermos, Jesus querido, ser tocados por ti, Senhor, por podermos, Jesus querido, Deus, ouvir o Senhor e poder entender a tua voz e obedecer. Pai, seja conosco em todo o tempo da nossa vida, não apenas neste tempo de oração, mas em todo momento em que nós buscamos a Ti, em todas as vezes em que nós nos dobramos ao Senhor em oração, que o Senhor ouça o nosso clamor e responda, Senhor, as nossas súplicas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, já te damos graças por tudo que recebemos do Senhor, Pai, e ainda glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor fará. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua.